Olá, bora conversar sobre uma coisa bem interessante? A gente vai analisar como a maior parte da nossa vida é, na verdade, controlada por uma programação subconsciente. E, o mais importante, como dá para se libertar disso e criar um futuro completamente novo. Então vamos lá. Muitas vezes parece que a gente vive no piloto automático, não é mesmo? É só pensar em como o dia começa para muita gente. A pessoa acorda e qual é o primeiro pensamento? Geralmente sobre os problemas. E esses problemas vêm carregados de emoções que a gente já conhece muito bem e que nos puxam direto para as memórias do passado. E aí, o roteiro do dia se desenrola. A primeira coisa é pegar o celular, depois tomar um café, fazer exatamente o mesmo caminho para o trabalho, encontrar as mesmas pessoas que, sem surpresa nenhuma, ativam os mesmos gatilhos emocionais de sempre. É uma sequência de comportamentos que a gente nem percebe, transformando a vida num programa que simplesmente roda sozinho. O problema é que essa repetição toda acaba prendendo a gente. Cada memória que temos está ligada a uma emoção. E quando a gente revive essas memórias, a gente recria o mesmo estado emocional de novo e de novo. O resultado, o nosso passado, inevitavelmente, vira o nosso futuro. E tudo isso começa aqui, ó, na nossa mente. Esse ciclo da mesmice é alimentado por padrões de pensamento que se repetem, dia após dia. E é natural, né? Se os pensamentos são os mesmos, as escolhas que a gente faz também acabam sendo as mesmas, reforçando todo o padrão. E a partir daí, vira uma cascata. Escolhas que não mudam levam a gente a ter os mesmos comportamentos de rotina. É tudo bem previsível. E para fechar o ciclo, a gente acaba sentindo as mesmas emoções. Esse loop cria uma realidade pessoal que nunca muda. Basicamente, a gente recria a mesma vida que talvez nem goste mais. Mas por que será que isso é tão automático? Pois é, aí que está a grande questão. Se não estamos conscientemente escolhendo viver assim, quem é que está no comando de verdade? A resposta pode ser bem surpreendente. A força que domina nossa personalidade, nossas decisões, nossos hábitos, é a mente subconsciente. E olha, o que choca de verdade nesse slide é a proporção. Por volta dos 35 anos, depois de décadas repetindo os mesmos programas, a estimativa é que 95% de quem a gente é opera a partir do subconsciente. Isso deixa só uns 5% para nossa mente consciente, sabe? Aquela parte que tem desejos, sonhos e metas de mudança. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a dificuldade de mudar. É como colocar uma pessoa bem magrinha para competir num levantamento de peso contra um atleta olímpico. A força de vontade consciente, os 5%, está lutando contra um programa de 95% de hábitos e reações emocionais que já estão gravados na gente. E sabe qual é o combustível que alimenta esse programa gigantesco de 95%? Nossos próprios pensamentos. Dos 60 a 70 mil pensamentos que temos por dia, pasmem, uns 90% são exatamente os mesmos do dia anterior. Isso só reforça os mesmos caminhos no cérebro, mantendo a programação antiga bem firme no lugar. Tá, o cenário pode parecer meio complicado, né? Mas a boa notícia é que tem sim como mudar esse programa. E a chave não é só ficar tentando pensar positivo com aquele 5% de mente consciente. É preciso ir mais fundo, acessar o sistema operacional. E a meditação é a ferramenta prática para fazer exatamente isso. Pensa assim, ó. A nossa mente analítica, aquela que pensa, crítica, duvida, ela funciona como uma barreira entre o consciente e o subconsciente. A meditação ajuda a gente a diminuir o ritmo das ondas cerebrais, a passar por essa barreira e finalmente chegar no sistema operacional onde os programas antigos estão guardados. Para aí sim a gente poder instalar novos. Só que tem um detalhe: o corpo vai lutar contra. Ele já está condicionado a viver daquelas emoções de sempre, mesmo que seja sofrimento ou frustração. Então ele vai criar todo tipo de distração. De repente, o nariz começa a coçar, a gente lembra de uma tarefa super urgente, vem uma memória aleatória de 20 anos atrás, qualquer coisa para tirar a gente do desconforto do novo e trazer de volta para a segurança do que já é conhecido. Superar essa resistência é um treinamento. É exatamente como adestrar um animal selvagem. É preciso trazer o corpo de volta para o momento presente com paciência, de novo, até que a nossa vontade consciente finalmente fique mais forte que o programa automático. Uma vez que a gente consegue acalmar o corpo e silenciar a mente, aí sim começa a parte realmente criativa.
Aqui, a gente usa a mente não para ficar analisando o passado, mas para ensaiar ativamente uma nova realidade antes mesmo dela acontecer. E esse aqui é o princípio fundamental que torna tudo isso possível. Para o nosso cérebro, tanto faz se uma experiência foi imaginada de forma bem viva ou se ela aconteceu de verdade. Ou seja, quando a gente ensaia um evento mentalmente, o cérebro instala novos circuitos neurais como se aquilo já tivesse acontecido. Ele literalmente cria um mapa para o futuro. O processo na prática tem 3 passos. Primeiro, a gente ensaia mentalmente as novas ações que quer tomar. Segundo, e isso aqui é crucial, a gente ensina para o corpo qual é a sensação emocional desse futuro. E por fim, a combinação de uma intenção clara na mente com uma emoção elevada no corpo cria um novo estado de ser, um novo eu. Para a mudança acontecer de verdade, a gente precisa falar as 2 línguas. Os pensamentos são a linguagem do cérebro, mas os sentimentos são a linguagem do corpo. Se não tiver a emoção junto, o corpo simplesmente não recebe o sinal para mudar. E o resultado final de todo esse trabalho interno é uma virada de chave gigantesca na nossa perspectiva. A gente deixa de ser uma vítima das circunstâncias do passado para se tornar o arquiteto consciente do nosso próprio futuro. Isso leva a uma das percepções mais libertadoras que existem. Só porque um pensamento aparece na mente, um pensamento de dúvida, de medo, de autocrítica, não quer dizer que ele seja verdade, e muito menos que a gente precise agir com base nele. É possível observar os pensamentos sem ser controlado por eles. E aqui, a gente chega no objetivo final de tudo isso. A pessoa não precisa mais ficar esperando o sucesso acontecer para se sentir bem-sucedida, ou esperar a riqueza chegar para se sentir abundante. Ao aprender a gerar esses sentimentos primeiro, por meio desse ensaio mental e emocional, ela se torna a verdadeira criadora da sua realidade. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar a respeito. Se 90% dos nossos pensamentos de hoje são os mesmos de ontem, qual pensamento diferente a gente pode escolher ter hoje para começar a desenhar um novo futuro?